só que você não entregou ele bem feito, você não entregou em tempo hábil, entendeu? Então, existe todo um conjunto. Então, é bom esclarecer, porque algumas pessoas ficam achando, dizer assim, eu não vou participar da aula, mas eu vou fazer atividade impressa. Beleza, é um direito que você tem, tá? Mas aí fica ciente, por exemplo, que no segundo bimestre você já vai estar concorrendo só a 7 pontos, porque os 3 pontos são de participação. Então, é bom a gente ficar bem ciente dessas situações para não ter problema depois. Porque tem gente que depois vem cobrar coisas que realmente não existem, tá bom? Certo? Então, eu vou falar o caso da Gabriela para a Ivana, para ver o que foi decidido da vida dela, se ela vai participar realmente, se ela vai fazer atividade impressa, ou o que, ela vai fazer da vida dela. Porque nesse segundo bimestre já não tem mais como. Eu estava justificando no primeiro, mas no segundo não tem mais como, né? Nós já é uma outra realidade já, certinho? Então, vamos lá para o grupo da Letícia, porque eu ainda quero distribuir os temas de vocês, que já estão prontos, por sinal, a orientação toda, só para a gente repassar para vocês. Letícia, vocês podem começar. Oi, Felipe. O que aconteceu com... Uhum. Vou colocar aqui. Tá, joia, tá. Então, pode começar. Tá. Vou anotar. Eu acho que a Amanda me mandou alguma mensagem. Eu acho que o Pedro me mandou alguma mensagem, se eu não me engano, tá? Mas eu vou olhar aqui direitinho e vou justificar, tá certo? Tá. Então, vamos lá, gente. Pode começar, Letícia. Tá. Eu vou começar a falar sobre a alta tecnologia. Tá aparecendo aí? Tá, sim, perfeitamente. Tá. A alta tecnologia, ela trabalha com inovações tecnológicas, né? Ou análise nas pesquisas mais recentes. A tecnologia, assim, atualmente, um tempo para cá, ela se desenvolve muito rápido, né? Um tempo muito ágil, acelerado. E algo bem moderno, mas ela também se pode transformar em baixa tecnologia rapidamente. Esse processo ele exige uma mão de obra muito qualificada dos equipamentos de produção, né, que são precisos, e um investimento também muito alto na inovação tecnológica e criativa. São indústrias de avião, equipamentos de médico, computador, relógio, televisão e entre outros. São mais equipamentos para essas peças. Agora a Emily vai complementar um pouco. Bom, continuando como a Letícia falou, a alta tecnologia trabalha com as mais recentes inovações tecnológicas, né? E o propósito dessa alta tecnologia é simplificar o uso do aplicativo para facilitar a vida das pessoas. Não existe classe de tecnologia com essa classificação, pois as definições sofrem mutações ao longo do tempo, razão pela qual os produtos considerados de ponta na década de 1960 são considerados atualmente completamente obsoletos. Por esse motivo, é recorrente que o marketing aproveita essa expressão para promover qualquer produto como sendo de alta tecnologia. Por seu desenvolvimento industrial, podem ser consideradas as empresas de alta tecnologia aqui no Brasil, como algumas a que já citou, aquelas que atuam em setores como a informática, a biotecnologia, robótica e nos materiais, dentre outros. Posso? Então, eu vou falar sobre solução e a utilização da brasileira é uma das principais características das indústrias de ponta. Indústrias de pontas, elas se baseiam em cada. Normalmente essas empresas, elas são presentes em campos de atuação, por exemplo, em aviação, comunicação, telefonia, navegação, computação e entre outros. As indústrias de pontas, elas utilizam a alta tecnologia durante as etapas de desenvolvimento das indústrias e soluções de produtos com que trabalham, né? Por exemplo, os objetos que usam para trabalhar nessa questão.
são as indústrias com os cargos mais bem remunerados, porque o cargo da alta tecnologia, né, o cargo de tecnologia, eles são um dos cargos assim mais precisos e onde precisam de mais funcionários e onde tem concorrência muito grande de funcionários para esses cargos. Então, eles, com a faixa etária de funcionários que eles têm, que eles consistem no mês, eles têm a remuneração para dar para esses funcionários. Então, por ser um cargo bastante concorrido, né, que ele gera bastante concorrência, tem uma grande remuneração também, vem uma remuneração até generosa neste fato, por ser um cargo mais de concorrência. Posso falar já? Pode, Tamir. Pode ser. Tá. Então, um dos setores em que as indústrias de ponta mais investem é o de pesquisa, tanto nas etapas de desenvolvimento quanto na de produção. Com isso, eles buscam, por meio de inovações tecnológicas, encontrar um diferencial em relação às empresas concorrentes. Isso é devido à necessidade de estarem cercados por infraestruturas que foram desenvolvidas para o seu funcionamento eficaz, como instituições de educação técnica, experts e política de incentivos fiscais. Normalmente, esse tipo de companhia, ele surge em países desenvolvidos. Agora é a Isabelle. Agora eu vou falar um pouco sobre Tecnopolos. Tecnopolo é um centro tecnológico onde estão reunidas diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento em várias áreas de alta tecnologia, como institutos e centros de pesquisas, empresas e universidades que servem como pontes e que fazem a ligação entre pessoas e as instituições, fazendo com que haja uma economia de aglomeração ou de concentração espacial do desenvolvimento tecnológico. Esse acordo promove o desenvolvimento de inovações técnicas com novos processos e novas ideias. Agora a Evelyn. Bom, eu vou falar sobre os objetivos principais dos Tecnopolos, que tem o objetivo de facilitar a criação e o melhoramento dos produtos e das técnicas. O que resulta tudo isso? Bom, eles acabam de uma forma sendo, como eu posso dizer, absorvidos pela indústria de alta tecnologia. Os tecnopolos estão ligados diretamente com a terceira revolução industrial, representando as grandes regiões industriais, assim como representavam na primeira revolução industrial. Agora eu ia falar um pouco de quando se deu o surgimento. Bom, os tecnopolos começaram a desenvolver nas cidades a partir da segunda metade do século XX, com o grande avanço da tecnologia da época. Ok, fechou? Não, falta eu ainda. Falta Vamos Débora. lá. Vamos lá, Débora. Hoje em dia existem milhares de tecnopolos espalhados pelo mundo, principalmente nos países desenvolvidos e nos desenvolvimentos. Eles produzem software, tecnologia de informação, biotecnologia, criação de aplicativos, a robótica, a automação industrial e meios de telecomunicação. Os primeiros tecnopolos foram criados nos Estados Unidos, quando a Intel, em conjunto com a Universidade de Stanford e a UCLA, criaram um polo de desenvolvimento tecnológico na área de computação e informática, que ficou conhecido como Vale do Silício. O Vale do Silício é um ponto de referência em inovações tecnológicas e avanços na internet e foi onde grandes nomes como Mark Zuckerberg e Steve Jobs ergueram seus impérios e que hoje gera grande fortuna. Já acabou, professor? Beleza, né? Então, para quem está assistindo e tiver questionamento, anote aí, porque a gente vai começar a falar, né? Se alguém tem um questionamento, é hora da gente perguntar, de questionar. Então, olha só, a gente viu agora na fala final, inclusive elas estão falando desde o início, elas estão falando dos tecnopolos, e agora no final, quem prestou atenção na fala da Débora, viu que ela falou que o Vale do Silício, a gente pode dizer que o Vale do Silício ele é um pioneiro, né?
Ele está na vanguarda do processo dos tecnopolos, porque o Vale do Silício gestou toda essa realidade que a gente vive hoje da tecnologia, das redes sociais, né? E foi lá que surgiu, realmente, foi a partir de lá que a gente pode dizer que começou o processo de globalização. Então, é importantíssimo, o Vale do Silício, ele é super importante para a gente compreender todo esse boom da nova era tecnológica que a gente vive hoje, da terceira revolução industrial e da quarta revolução, que é a que nós estamos vivendo agora, tá? Então, alguém tem algum questionamento para perguntar, alguma coisa para perguntar, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu não tenho, não, professora. Entenderam tudo? Então, eu vou fazer uma pergunta. Onde é que estão os principais tecnopolos no Brasil, hein, gente? Onde é que são os tecnopolos brasileiros? Tem tecnopolos no Brasil? Quem quer responder? Eu estava pesquisando, Dinaí, e eu Sim, vi Poliane. Vai lá, Poliane, diga. que tem em Campinas, Beleza. no interior de São Paulo. Tem em São Paulo, também tem em Minas Gerais. E se eu não me engano, eu acho que é no Rio Grande do Sul. Beleza. Mais alguém quer me dizer? Também tem em Florianópolis. Certo. Então, nós temos que é a capital da Recife, inovação. Professora. E em Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte também tem. Estão juntos. Beleza. Então, olha só. Existem tecnopolos no Brasil, sim, né? Campinas, né, é um dos principais, né, onde está a Motorola e vários tecnopolos, São José dos Campos, né, onde tem toda a questão da Embraer, né? Então, existem vários tecnopolos no Brasil, e esses tecnopolos são polos de inovação tecnológica, como o próprio nome já está dizendo. Mas o Vale do Silício realmente é um pioneiro nesse processo, né? Nessa questão da gestão de tecnologia, é o principal, né? E é interessante essa questão, a gente entender que como são importantes. Esses tecnopolos, geralmente são lugares de excelência tecnológica, onde estão as principais universidades, onde estão os principais centros de pesquisa. Nós sabemos que as universidades, essas universidades que o povo está falando tão mal hoje em dia, são elas as principais responsáveis por todas as inovações tecnológicas, porque é dentro delas que vem as principais pesquisas, né? Essas pesquisas de ponta. A gente pode até dizer assim, eu tenho conhecimento, mas nós não somos cientistas. Nós não vamos criar, né? Nós não vamos criar inovações. Nós podemos até ser curiosos, inventar algumas coisas em casa, ter algumas técnicas, mas a ciência, os cientistas, essas pessoas que se dedicam à pesquisa, né, a inovações, elas estão dentro das universidades, elas estão dentro dos centros de pesquisas. Então, é de lá que saem as principais inovações, né? E hoje a gente vê tão falar mal dos pesquisadores, tanta coisa sendo falada mal, parece que a gente está andando para trás, né? A ciência, gente, ela é importantíssima para mudar a realidade do mundo, né? É através da ciência que a gente vai buscando as inovações. Aí as pessoas hoje, não é que a gente é contra, que cada coisa no seu lugar. A ciência é a ciência, a religião é a religião. As pessoas andam misturando muito as coisas, né? E aí elas começam... Oi, Poliane. Interrompendo a senhora rapidinho, a senhora falando sobre a importância das universidades, né? Eu estava vendo no jornal que parece que vão fechar a UFRJ. A UFRJ. Por falta de verba. Perdeu Ai, milhões, gente, parece. fiquei Eu vi uma triste notícia isso aí, no... ó. Eu quis acrescentar, né? Porque a senhora está falando sobre a importância, né? Que de lá que vem as pesquisas, é bom discutir. Gente, se vocês observarem, alguns estudiosos, alguns cientistas, eles estão dizendo que nós estamos vivendo no Brasil a idade das trevas. Isso foi vivido no século passado, no século retrasado, né? Antes das inovações. Por quê? Porque parece que todo mundo resolveu se voltar contra a ciência, né? Gente, a ciência é extremamente necessária.
Aí as pessoas diziam assim, mas Deus, sim, se Deus não quisesse, os cientistas não existiriam, eles não capacitariam essas pessoas para que elas fossem estudiosos, que descobrissem cura, que descobrissem novas tecnologias para melhorar a nossa vida. Poxa, nós chegamos até aqui nas inovações tecnológicas, né? Hoje nós temos televisão, nós temos geladeira, nós temos fogão, nós temos móvel, coisas inteligentes dentro da nossa casa. Isso é graças à ciência, à inovação tecnológica, né? A gente tem condições de abrir mão hoje, por exemplo, do celular? Ninguém quer abrir mão. Exatamente. Isso é uma inovação tecnológica. Isso foi graças às pesquisas dentro das universidades, né? Foi graças a esses investimentos. E o que foi que esse atual governo, infelizmente, fez com as universidades? Ele te retirou recursos. Gente, não existe pesquisa sem dinheiro. Não existe pesquisa, não existe inovação tecnológica sem investimento, sem capital. Se vocês, se vocês pegarem... Oi, Débora. Fora da faculdade, né? Começou a tirar as verbas também das pesquisas do IBGE para o censo. Exatamente. Que é muito importante para as pesquisas das universidades. Com certeza, para as pesquisas das universidades e até para orientar, Débora, políticas públicas. É através das pesquisas do IBGE que o governo sabe em que lugar que a saúde não vai bem, para investir mais, em que lugar que a educação não vai bem, para investir mais. É através das pesquisas que pode se melhorar investimentos públicos em determinadas áreas. Sem pesquisa, gente, não tem investimento público, né? Então, parece que a gente está andando para trás nesse processo. É muito triste, né? A gente não pode misturar, né? E aí as pessoas começam a jogar tudo em cima de uma questão que não tem nada a ver. Diga, Dalila. Eu acho que as pessoas precisam entender que se fosse um governo que investisse na educação e nas universidades e tivesse um olhar diferente, a gente já teria encontrado, por exemplo, há mais tempo a vacina. As pessoas têm que entender que investir na educação é investir na ciência também. Porque como que uma universidade, por exemplo, eu estava lendo sobre a universidade da UFPA, perdeu 36 milhões e corre risco de parar, uma universidade que todo mundo precisa. Como que o governo não olha para uma universidade? A gente precisa... Mas olha só, Dalila, presta atenção, as universidades públicas, hoje, elas são o principal caminho de entrada dos alunos, principalmente dos alunos pobres, né? E aí é o seguinte, povo educado, povo que tem conhecimento, é um povo perigoso, é um povo que questiona, é um povo que vai atrás, é um povo que não cai em fake news, né? Então, esse povo é perigoso, tá? Então, as pessoas que pensam, gente, isso é desde que o mundo é mundo. As pessoas que pensam, as pessoas que questionam, elas são perigosas, tá? Então, é complicado. Então, a universidade pública, ela é uma porta de entrada para nós, pobres. É a nossa saída. Nós não temos outra, né? O FIES da vida, esses programas, o governo pode engessar eles todinhos. Então, a universidade pública, eu falo por mim. Eu não tenho condições, né? Eu não tive condições, eu estudei numa faculdade pública, né? Então, a faculdade pública é a nossa principal porta de entrada. Então, a gente precisa dela, né? Mas, quanto menos gente tiver acesso a esse conhecimento, me desculpe para os governos corruptos que nós temos no Brasil, é melhor, né? O governo corrupto, ele precisa do desconhecimento, né? E não estou falando desse atual governo, eu estou falando da corrupção no geral, tá? Que o grande problema do Brasil não é só o atual governo, é a estrutura política do país. Teria que mudar toda a estrutura política do país. A estrutura política do país, infelizmente, ela é podre, né? Ela beneficia um grupo de pessoas que a gente não pode falar. O cara pega... Eu estava assistindo outros depoimentos da CPI, o cara mentiu do início ao fim. Que troço é esse? Aí o cara vai jogando o vídeo mostrando que o cara mentiu porque ele estava... brincadeira isso, gente. Estão brincando com a nossa cara. E eu fico triste porque parece que a população brasileira está engessada. Ela não está fazendo nada, né? Então, é bem complicada essa situação. A gente diz assim, aquela população brasileira da época da ditadura,
ela era mais corajosa, ela ia para a rua, ela botava a boca no trombone, né? Mesmo correndo o risco de ser torturado, de serem assassinados, que muito foram, mas eles foram para a rua. Essa população de hoje, ela está engessada, é impressionante. Em qualquer país, gente, que se cometesse metade das coisas que está se cometendo no Brasil hoje, a população já tinha ido para a rua, já tinha quebrado tudo, né? Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, infelizmente, parece que a população está meio engessada, né? Está muito nas redes sociais ouvindo mentira, né? Questionando coisas que muitas vezes não tem nada a ver e não está se fazendo nada. Isso é muito triste. E nessa questão, gente, das universidades públicas é muito preocupante, né? Porque as universidades, elas precisam do recurso público, tá? Porque ela precisa sobreviver. Se sobrevive sem recurso, nós vivemos num país capitalista. A gente não é capitalista, mas a gente vive. E se a gente não tiver dinheiro, a gente não compra nada, a gente não come, por exemplo, né? Então, como é que uma universidade vai se manter sem recursos? Né? Então, essa é uma questão e a gente tem que ficar bem atento a essas situações que estão acontecendo no Brasil, até porque eu acho que isso impacta muito no futuro de todo mundo. Não é só no de vocês, impacta no futuro de todo mundo. Tanto no quem vai entrar, do que ainda está pensando, de quem ainda está vindo depois. Né? A universidade pública já passaram milhões de pessoas por elas. Então, é importante a gente repensar essas questões. Tá? Mais alguém? E professora? Diga, dona. Quem dera se a população brasileira fosse, se soubesse mais de seus direitos, né? Tivesse uma educação melhor, porque quem tem noção dos seus direitos, sabe, conhece, tem um conhecimento, assim, pelo menos uma base boa, ele sabe se defender e sabe também atacar, né? Vamos dizer assim. Uhum. E, por exemplo, na Revolução Francesa, que teve anos atrás, né? A população ficou com raiva do rei, como a maioria eram pobres e tipo só era um pouquinho a nobreza e o clero, todo mundo se revoltou e conseguiu, eu acho, pela maioria, conseguiu pegar arma de guarda e tudo, e eles tomaram o poder do país, mataram o rei e tudo e governaram o país. Se o brasileiro tivesse menos uns 20% dessa coragem, eu acho que teria muita diferença. Eu nem diria que precisaria disso, Leonan. A pressão popular, ela fazia com que o Congresso Nacional mudasse de atitude, né? Então, a própria pressão, a população dizer, não, basta, chega, né? E aí isso pressionaria os governos políticos. Infelizmente, né, a gente não está vendo isso acontecer. As pessoas estão se enchendo de mentira, né, de histórias, e não estão, você não vê elas reivindicando, né, o que elas têm direito de fato, né? Então, isso é muito preocupante, é muito sério essa situação. Então, professora, as pessoas hoje em dia não querem sair. Bora de cada vez. Peraí, quem foi que acendeu primeiro? Deixa eu terminar o Leonan, Débora, deixa a Débora falar e a Dalila depois. Vamos lá, Leonan, termine. Conclua. As pessoas se acostumaram, não querem sair da zona de conforto e se acostumaram a depender da mentira. E sem querer buscar a verdade ou o conhecimento básico. Verdade, Leonan. Na verdade, Leonan, buscar a verdade, ela dá trabalho, né? Você tem que pesquisar, você tem que estudar. E tem pessoas que hoje só estão ligadas no Google. É o Google. O Google virou pesquisador, professor, instrutor, tudo que a gente pode imaginar. E aí as pessoas começam a achar que tudo que está lá no Google é verdade absoluta. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Vai lá, Débora. O brasileiro não gosta de ler. E é lendo verdade, Leonan. Conhecimento. É verdade. Então vamos lá, Débora, pode falar. E hoje em dia também as poucas pessoas que ainda tentam fazer alguma coisa, né, elas são muito criticadas e ainda são chamadas automaticamente de comunista. Comunista socialista. Que ninguém sabe nem o que é, mas te chama. Se tu começar a defender o social... Levantar uma tese só já é criticado. Gente, as pessoas não conseguem entender. Sabe o que eu acho engraçado, Débora? E é bom a gente analisar essas coisas mesmo, e vocês estão no lugar certo para analisar. As pessoas, elas costumam dizer assim, é bandido, tá? É bandido, ele tem que ser... eu sempre coloco isso pro pessoal, porque as pessoas, eu ouço muito falar isso. A polícia matou o rapazinho ali de 17 anos. Mas ele era bandido. Tá.
Ok? Ah, você está defendendo o bandido é porque não é com você. Não, ninguém está defendendo o bandido. A gente está dizendo que o bandido ele tem que ser punido, ele tem que ser julgado, condenado e, se for o caso, pagar a pena dele. Mas não existe pena de morte no Brasil. Não mata. Quem é que é pago para matar quem? Né? As pessoas são Verdade, meio... professora. É E o mais absurdo. Então, conveniente para esse pessoal, assim, é já que eles querem direito, né? Ele pode pedir direito humano para a prisão dele, pedir para cadeia ser marginalizada. exato. E aí eles pegam e dizem assim, ah, os direitos humanos só defende bandido. Não, gente. Os direitos humanos defende dignidade. O ser humano, ele matou uma pessoa, mas ele não deixou de ser humano, tá? Eu até ilustrei ontem na aula que eu estava dando uma situação que eu vivi. Ontem eu vivi uma situação bem, bem ruim. Eu vou caminhar ali para a estrada e quando eu cheguei lá na curva, tem um rapaz que corre sempre no mesmo circuito que eu vou e ele achou um rapaz acidentado. Bateram ele, o carro bateu e ele estava caído no meio do mato, quase morto, sangrando, né? Provavelmente aquele jovem, aquele rapaz, ele vinha bêbado na pista e o carro bateu e não socorreu. Ou talvez o carro nem tenha visto, ele tenha se arrastado até lá, sangrando. E nós só saímos de lá ontem, depois que nós conseguimos que o SAMU fosse buscar ele. Ele estava sangrando muito, fraturou a perna. E aí, mas olha só, qualquer outra pessoa teria passado e dito, aí porque estava bêbado. Sim, o fato dele estar bêbado, o fato dele ter bebido, dele ter sofrido um acidente por isso, não deixou dele ser humano. É uma vida, era a vida dele que estava em perigo, a vida dele que estava em jogo ali. Então a gente não podia deixar, porque era uma questão de humanidade. Então é isso que as pessoas não entendem, elas não conseguem entender. A falta de empatia. Exatamente. Então, Porque, não é... eles pensam assim, ó. As pessoas só criticam, porque até pro bebo dá para levantar a solução, porque existe muito programa de E a gente não sabe da história das pessoas, Débora. Ninguém sabe da história das pessoas. Eu não posso julgar porque eu não sei a história das pessoas, né? A gente não sabe a história. Então, é muito complicado isso. Julgar é muito complicado, tá? Porque a gente não sabe de onde veio a pessoa e qual é a história dela, né? Então, é bem complicado. Diga, Leonã, para eu passar para a Dalila. A falta de empatia, como eu tava dizendo, porque eles pensam assim, tá bêbado, tá aí sangrando, machucado, porque tá bêbado. Aí passa e vai embora. Exatamente. Mas se ele aprendesse a se colocar no lugar, aí ele tivesse pensado, bebi e me machuquei, agora a pessoa tá passando aqui e nem quer me ajudar e ele não tem nem força de pedir ajuda. Se ele se botasse no lugar do cara que tá machucado, acho que se cada pessoa do mundo se tivesse mais amor e empatia, o mundo já tinha melhorado Seria melhor, mil não, com certeza. 1 zilhão Milhões de de vezes. Milhões de vezes, né? Dalila, tua vez. Dalila acendeu para mim aquela hora. Oi, Dalila. Oi, professora. Não, é que eu ia falar justamente daquela parte das notícias falsas, porque eu tava lendo que geralmente essas notícias falsas, porque quando geralmente elas são os próprios políticos que jogam na rede, aí as pessoas que acreditam na notícia falsa repostam na internet, aí vem a parte que defende o político, aí ele vai lá na internet, desmente e ainda comprova. Aí a gente sai como mentiroso. Por isso que a gente tem que saber o que a gente está expondo na internet sobre as Exatamente, Dalila. É bem complicado. E olha só, é impressionante como uma notícia mentirosa ela viraliza mais do que uma notícia verdadeira. É impressionante, né? É meio louca a coisa, né? Eu dou acho sempre... porque Oi, acho que é porque já cria uma notícia falsa para, vamos dizer assim, deixar a pessoa mais interessada e repostar mais rápido, para espalhar mais rápido. E também eu acho, Leonan, que vai por um outro viés. A gente acredita naquilo que a gente quer acreditar. E às vezes a mentira é muito mais bonita do que a verdade. Entendeu? Ou então é o que a gente quer. Que eu falei, criou uma notícia interessante para a pessoa. Professora, exatamente. Teve uma época que eu tô em vários grupos de WhatsApp, como qualquer pessoa hoje em dia, né? Aí
teve uma mulher que ficava mandando umas notícias. Aí eu achava estranho, eu peguei essa notícia, botei no Google, aí já apareceu lá o G1 falando que era mentira, que estavam espalhando essa notícia. Aí eu peguei, tirei print e botei no grupo, falei, essa notícia não é verdade e tal. Aí depois de um dia ela mandou outra notícia. Aí eu, do mesmo jeito, peguei, pesquisei de novo e falou que era falso de novo. Eu peguei, tirei print e mandei de novo. Aí eu falei, quando chegar uma notícia para você, você pesquisa, vê se é verdadeira para depois repassar. Ela nem Exatamente. respondeu mais. Até porque, Leonan, compartilhar notícia falsa, você se torna cúmplice daquela situação. A Débora colocou uma coisa aqui interessante. Às vezes as pessoas plantam a fake news só para ibope, totalmente planejada, dá problema e solução pronta, esperando só o engajamento das pessoas. É verdade, Débora, né? Às vezes a notícia falsa, ela tem um propósito. Vocês se lembram da história do kit gay que tinha nas escolas, né? O mais absurdo era a gente ouvir algumas pessoas chegarem na cara da gente. Gente, eu trabalho na educação há mais de 25 anos. A pessoa chegar na tua cara, que tu trabalha mais de 25 anos, e dizer, tem sim, eu já vi aqui na anunciada kit gay. Eu digo, aonde? Me mostra. Tu vai buscar o kit gay. Onde é que tem o kit gay? Porque eu quero saber onde é que tem. Porque eu nunca vi, né? Então, é impressionante. Porque as pessoas, é igual aquela história, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E tem umas pessoas que elas adoram ser inteiradas, tá? Então, elas nem estavam na cena do crime, mas elas contam a história como se elas estivessem na cena do crime, tá? É impressionante. Então, é muito complicado isso. Lawanda levantou a mão. Diga lá, Lawanda. Fale, eu queria comentar a relação do nosso trabalho com o trabalho deles. Uhum. Que eu achei legal, assim, que enfatizou o que a gente disse no nosso trabalho, que essas indústrias não, esses tecnopolos, eles se concentram mais na região sul e sudeste do país, né? Então, isso só afirma como a distribuição industrial do nosso país, ela não é totalmente democrática, né? Como é desigual, né, Lawanda? E vocês vão ver mais isso nesse trabalho de vocês do segundo bimestre, que eu vou distribuir daqui a pouco. Vocês vão ter oportunidade de ver isso muito mais presente, tá? Muito mais forte, né? De como é setorizado e como existe uma discriminação muito grande com a questão Nordeste e Norte em relação ao processo industrial, né? Então, a gente vai perceber que essa distribuição da própria tecnologia, ela é desigual no território brasileiro, né? Já se tentou distribuir isso, né? Desconcentrar o processo industrial, mas a gente vai ver ainda agora na questão brasileira o quanto isso é complicado, o quanto isso não foi feito e o quanto é carente, né? As regiões Norte e Nordeste, como elas são carentes em relação ao processo industrial, tá? Então, existe uma desigualdade realmente muito grande. Certíssimo, Lawanda, muito bom, tá? Tá, gente, alguma dúvida ainda sobre o trabalho, o último trabalho, não? Ou algum trabalho, alguém quer fazer alguma dúvida, algum comentário? Ana Clara? Não, professora, só tenho nenhuma dúvida, não. Só tudo beleza? Escutando os comentários aí. Legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Uma coisa importante a gente ver que a gente percebeu, né? Não existe avanço tecnológico sem pesquisa, sem ciência, sem tecnologia, sem as universidades. Letícia, diga. Oi? Levantou a mãozinha. Olha só, então a importância, né, gente, da tecnologia, das universidades para esse avanço tecnológico. Isso é importantíssimo. É bom a gente colocar isso na cabeça. Oi, Isis. Fale lá, Isis. É que eu queria comentar que todos os pontos, as pautas que foram levantadas sobre a questão da universidade, a desconcentração de tecnologias no Brasil, todas essas atitudes que o governo tem é contra a democracia que rege no país. Então ele está indo contra o que
foi proposto na Primeira República, que era Com uma certeza, democracia. né? Vai de encontro a tudo que a gente lutou tanto, né? É isso que é mais triste. Não é que seja de contra, eu nem diria de contra a Constituição, de contra as nossas lutas, né? De melhoria do, ele melhora para todo mundo. E se a gente pegar toda a história de todos os países desenvolvidos hoje, o investimento em ciência, o investimento em educação, ele foi prioritário. E foi justamente esse investimento em ciência que transformou esses países e que fez com que esses países se tornassem países desenvolvidos, né? E aí hoje a gente está discutindo coisas arcaicas quando a gente já devia estar, né, lá na frente, pensando, né, em coisas melhores, em coisas maiores, infelizmente, né? E aí é complicado. É complicado a gente voltar. Nós demos 20 passos para frente e agora nós estamos dando 19 para trás, né? E aí é muito triste, porque eu não sei se depois o trabalho que vai dar para recuperar este país, gente, né? Nós viemos de uma história que ela é muito complicada, e quem conhece a história sabe de onde nós viemos. Nós viemos de um processo de retomada do poder pelo Portugal, né, que invadiu o Brasil, que destituiu os índios e que se apossou do território, né? Então a nossa história ela está lá atrás, ela não está aqui, né? A história do Brasil ela não foi feita como o pessoal diz agora, foi a história está muito mais atrás, né? A nossa história é um governo do PT, não, né? Quem construiu uma construção, Eles sabe? esquecem dos reis e depois o único que eles lembram de antigamente é só Getúlio Vargas. É verdade. E que vocês vão ver ele agora no bimestre, né? O trabalho de vocês tem a ver com Vargas, olha, né? Professora, então, já aproveitando. Mas é porque as pessoas... Oi, Leonardo. Eu não sei, como eu não sei, eu acho, então. Teve, eu acho que foi um presidente, sei lá, que ele pediu, não é pediu, ele fez, meio que perguntou, né, assim, entre aspas, para a população se eles queriam uma ditadura e a população quiseram e depois acharam ruim, uma coisa assim. Eu acho que teve isso, não teve na história do Brasil? Vargas é um caso, gente, né? A história do pai do vocês vão ter o prazer de conhecer mais agora, ela tem a ver com isso, né? É por isso que é muito complicado você dar poder demais para político. Político é empregado do povo. O povo não se toca disso. O político não é o todo-poderoso. Ele é um empregado, ele é um trabalhador que o brasileiro coloca para ele administrar o dinheiro público por um período. Então, ele não é o todo-poderoso, né? Ele é o empregado do povo. Só que o povo não se toca disso. Quem paga os impostos somos nós. Quem sustenta essa corja toda somos nós, gente. O brasileiro... alguém falou que o brasileiro é besta. O brasileiro não é besta, Dalila. Ele é desinformado, né? É complicado. As pessoas precisam repensar isso. O político, ele não é o dono do país. O dono do país é a população. Essa população é importante. É essa população que sustenta, é essa população que paga imposto. O político é um empregado temporário que a população coloca para administrar o dinheiro público. Ele não é o dono do mundo, não, né? Ele não pode fazer o que ele quer. Então, é isso que é importante a gente repensar, né, nesse processo, tá? Então, vamos lá. Eu vou só confirmar os grupos, gente, para vocês me dizerem alguma coisa, se tem alguma mudança, tá? E aí eu vou postar já o grupo bonitinho, com o tema do grupo e com as orientações do trabalho. Presta atenção. Esse trabalho que eu vou postar, que ele vai ser feito por vocês em forma de telejornal, tá? Vai estar lá a orientação. E aí depois vocês podem tirar dúvida comigo no PV, pode me procurar, pode aqui na aula mesmo a gente vai falando sobre ele. Ele só vai ser postado, a postação final dele vai ser dia 14 de junho. É para vocês terem tempo, tá?
Mas ao longo dessas nossas aulas, nós vamos ter videoaulas e 2 atividades ainda, que elas vão ser feitas individual, porque vai ser as avaliações de vocês. Então, foi dividido o bimestre em 3 atividades, tá? 2 individual e uma que é em grupo, que é a final, tá? Então, eu vou só confirmar aqui. O grupo 1 é o grupo da Isis Oliveira, do Felipe, do Leonardo, da Ana Clara, da Sabine e do Pedro Henrique. Ok, Isis? Tá certo? Sim, professora. Tá certo. Certinho. O grupo 2 é o grupo da Nayeli, Gabriel Costa, Beatriz, Olivia, Aline, Janiele e Poliane. Correto, meninas? Deixa eu só perguntar aqui. Janiele, tu ainda vai querer ficar no nosso? Cadê a Janiele? Janiele se manifesta, ela tá no de vocês. Vou ficar assim da mina mesmo. Ok, beleza. Confirmar. Então tá tudo certo. Tá professora. beleza, Poliane? Tá legal. Uhum. Grupo 3 é o grupo da Lawanda, do Hilton Gabriel, da Gisele, da Renata, da Gabriela, que eu vou verificar o caso da Gabriela, tá, gente? Da Tássila Marinho e da Dalila, ok? Só a Gabriele que eu vou verificar com a Ivana como vai ficar a situação dela, tá, gente? Ok. Ok, né, Lawanda? Grupo 4. O grupo 4 é o grupo da Sara Letícia, que também tem problema. Não sei como é que tá o caso da Sara. Sara, tá por aí? Tô, professora. Tá resolvido o seu problema já, né, Sara? Normal, né? Sim, aham. Beleza. Ketolen, que eu acho que a Ketolen vai continuar fazendo material impresso, tá? Eu vou tirar logo ela daqui. O Rogério foi removido para a noite. Lucas Cauã. O que de Lucas Cauã, gente? Existe o Lucas Cauã? Ele entrou ontem na aula, mas nem fala nada. Peraí, que eu tenho que resolver o problema desse grupo, né? Porque esse grupo, ele é complicado. Paulo Henrique, o Paulo Henrique que tá viajando, não foi que me avisaram? Não sei. Não, o Pedro O Henrique. Pedro, tá. Paulo Henrique tá pela plataforma? Tô sim, tô na aula aqui. Tá ok, né, Paulo Henrique? Daniela. Professora. Oi, Daniela. Gente, esse grupo, nós tivemos muito problema na vez passada, né? Então, esse grupo precisa se organizar. Ou então, verificar o que vai fazer da vida. Então, Sara, Lucas, Cauã, Paulo Henrique e Daniela. É um grupo pequeno, né? É um grupo que só tem 1, 2. Aliás, é o único grupo que ainda cabe, se precisar entrar alguém, vai entrar, tá? Só tem 1, 2, 3, 4 pessoas. É isso? Tá certo? Vocês vão fazer o trabalho junto, gente? Ou como é que vai ficar? Ninguém me Será que não é responde. melhor distribuir, não? Pois é, isso que eu quero saber. Porque se ficar um aluno só, tipo a Sara Letícia, como é que dá a tua situação, Sara Letícia, nesse bimestre? Tá boa, professora. Ok, sem problema. Paulo Henrique, como é que tá a tua situação nesse bimestre, Paulo Henrique? Tranquilo, só me deu a nota já. Pois é, mas aí a gente tem que se ligar agora, né? Porque esse trabalho aqui, ele vale mais do que os outros trabalhos que vão ser feitos individuais, tá? E esse trabalho aqui, e o segundo bimestre, ele é multiplicado por 3, ou seja, o peso dele é maior. Se vocês tirarem uma nota vermelha, aí ele vai comprometer todo o resto, tá? Então, bora pensar bem. Daniela, que é dia Daniela? Tudo ok, Daniela, para esse bimestre? Professora, tem como eu pegar atividade na escola? É como eu falei ainda agora, Daniela. Atividade da escola, tu vai falar com a Ivana, porque tu és da rua, daqui da cidade. Tu vai falar com ela, só que a minha atividade feita impressa, ela vale menos 3 pontos. Aí vai depender de você que sabe.
Tá bom, então, professora, eu vou ver aí. Tá? E você tem que resolver isso com a Ivana. Aí você Tá passa bom. se for o caso, você passa uma mensagem para ela, porque aí eu preciso resolver a situação desse grupo. Porque se ficar só a Sara Letícia nesse grupo, eu vou remanejar ela para outro grupo e vou desconsiderar esses outros como se eles não tivessem, né? O caso da Sara Letícia e do Paulo Henrique. Eu remanejo. Porque aí eu preciso decidir a vida desse grupo, que o grupo 4 me deu problema no bimestre passado. Então, eu preciso resolver a situação para poder não ter problema depois, ok? Tá bom, então. Beleza. Aí, Sara, tenta conversar aí entre vocês, me dá uma resposta para eu poder ver se eu vou ter que te remanejar. Tu e o Paulo Henrique, que parece que é os dois que confirmaram que tá tudo ok. Se eu precisar remanejar, eu vou remanejar para o grupo da Isis 1, tá, Isis? E para o grupo da Lawanda 11, que é onde cabe ainda uma pessoa em cada grupo. Uma no grupo da Isis e uma no grupo da Lawanda, tá? Então, eu preciso que a Daniele decida a vida dela e que eu sei que o Pedro, a outra lá, a Kathleen, não vai participar, porque o Rogério também saiu, tá à noite, para eu poder remanejar esses alunos. Então, a Daniela precisa resolver a vida dela. E esse Lucas Cauã, Sara, tenta falar com ele para ver se ele vai participar ou não. Porque se ele não for participar, eu já remanejo a Sara e já remanejo o Paulo Henrique. Ok? Certo? Ok, professora, certo. Beleza, tá? Férias normal, gente. Julho, Que dia dia, 1º professora? de julho, vocês Ô, estarão Glória. de férias, né? As minhas férias começam dia 1º de julho e eu só volto dia 14 de agosto, porque Eita, são bagaceira, eu 45 amo. dias. O meu é direto, né? E detalhe, vocês sabem que no início de agosto é a recuperação de vocês, para aqueles alunos que precisarem de recuperação. Então, a recuperação não é agora, a recuperação só é no início de agosto. Aquele aluno que não alcançar uma das notas, ele terá direito à recuperação em agosto, se tiver alguma nota vermelha, tá? Certo? Só eu que não vou ter férias, porque eu vou ter que estudar em julho pro cursinho do Oi, vestibular. Danila. Eu também não tenho muito, eu digo que eu tô de férias, mas eu vivo aqui na Anunciada, viu? Então, olha só, o grupo 5, Eu vejo o que, Ana Clara? o carro da professora direto aqui. A professora Lá na frente, quando eu passo, não acho a professora da escola, quase não vai para casa, fica direto na Mas eu escola. fico aqui direto. Tem dias que eu não vou nem almoçar, eu fico logo aqui, tá? Olha só, o grupo 5 é o grupo da Fernanda, da Letícia, da Isabelle, da Evelyn, da Emily, da Tamires e da Débora Giovana, certo? Certinho, só as melhorzinhas. Certo. São as melhorzinhas. Certo. Ei, Sara, eu preciso que tu me dê uma resposta ainda hoje, Sara. Tenta conversar com esse povo bem aí que está no teu grupo, para eu poder postar vocês já no grupo certo, tá bom? Tá bom, professora. Tá, então tendo contato aí com o Paulo Henrique, com a Daniela, com esse outro rapaz que é o Lucas Cauã, tá? E aí já me passa no meu PV, porque eu já faço a modificação na minha planilha para postar na plataforma para vocês, tá bom? Já tudo bonitinho, cada grupo com o seu tema e com a orientação do trabalho de como vai ser, certo? Certo. Beleza. Professora, Oi, Daniela. eu vou conversar com a dona Ivana daqui a pouco, aí eu já mando mensagem para a Sara, viu? Ótimo, perfeito, perfeitamente. Paulo Henrique, tá tudo certo para participar normal, né, Paulo Henrique? Tá sim. Beleza. Então, só verifica, tá, Sara, para a gente ver depois e não ter problema. Alguém tem alguma dúvida ainda, gente? Todo mundo entendeu? Não. Tá, gente. Eu só vou resolver essa situação, gente, do grupo 4 e já posto para vocês, assim que eu tiver uma resposta da Sara, né? Eu já posto para vocês, bonitinho, tá? Para colocar lá
tanto no grupo de WhatsApp, quanto aqui na plataforma, eu vou colocar bonitinho já, no jeito, para vocês saberem o tema de vocês e começarem a se organizar, certo? Fora isso, as nossas aulas continuam normal aqui na plataforma ou no grupo de WhatsApp, quando a gente não consegue acessar aqui. Mas, geralmente, como a maioria consegue entrar na plataforma, eu prefiro a plataforma, até porque a plataforma a gente pode trabalhar nossos slides bonitinho, tirar dúvida e tudo mais. Eu só vou fazer agora, gente, uma chamada para ver se eu não deixei ninguém de fora, tá? Só para eu vou falar os nomes, aí se eu deixei alguém de fora, vocês só me avisem. Tamires, Sabrina, Isis, Felipe, Fernanda, Lauanda, Letícia, Tássila Marinho, Emily de Mello, Hilton Gabriel, Beatriz Trindade, Olívia Oliveira, Poliane, Renata Leal, Ana Clara, Daniela, Débora, Gabriel Costa, Gisele, Isabelle, Janiele, Aline Ferreira, Nayeli, Paulo Henrique, Evelyn, Leonan. Deixei alguém de fora? Eu, professora. Dalila? Não coloquei teu, Dalila. Nossa, e eu também, Sara. Eu não ouvi. É porque eu coloquei a Dalila lá no grupo. Tá. Vai, os quem foi últimos mais? Serão os primeiros. Quem foi outra? Dalila, eu, a Sara. Sara, Letícia. Certo. Mais alguém? Não. Só era a Dalila e a Sara mesmo, que eu tinha esquecido o nome. Porque eu fico olhando aqui na plataforma e tem horas que eu me perco. Ok, gente? Então, tenham um bom dia, um bom almoço, certo? Até a próxima. Tchau, professora. Uma boa semana com a senhora. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Tchau, professor. Também.